casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Veja, o Senhor Jesus Cristo, aqui, ele está no início do seu ministério. E no início do ministério do Senhor Jesus, que foram de cerca de 3 anos e meio, logo no início, no primeiro ano, multidões iam até o Senhor Jesus para serem curadas, para ouvirem a palavra. E neste dia lá em Cafarnaum, quando o Senhor Jesus ele chega na sua casa, correu a notícia que o Senhor Jesus estava ali, naquele endereço. E o que aconteceu? Muitos se ajuntaram. Se ajuntaram tantas pessoas ali na casa onde o Senhor Jesus estava, que diz aqui que nem junto, nos lugares junto à porta cabiam. E o que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Veja que Jesus, ele não fazia só milagres, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo cegos ver, mudos falarem, paralíticos andarem. Não. Jesus anunciava a palavra também. Assim também, aqui neste lugar, que é uma igreja do Senhor Jesus, que é uma casa do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ele é exaltado aqui. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se aqui é uma obra do Senhor Jesus, nós temos que orar pelos enfermos, temos que expulsar os demônios, temos que levar as nossas petições a Deus. Ele irá fazer os milagres, irá responder, mas nós temos também que nos preocuparmos com a palavra, em ensinar, em anunciar a palavra de Deus. Amém? Anunciar a palavra de Deus. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Lendo o Evangelho de São Marcos. Amém? Amém. Que é também a palavra de Deus. Versículo 3, veja aí. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ou seja, 4 homens trouxeram um paralítico até o Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia curar aquele paralítico, porque Jesus há algum tempo já estava fazendo milagres, já estava pregando o Evangelho, já estava fazendo maravilhas, sinais ali em Cafarnaum. Então estes 4 homens, eles resolveram pegar esse paralítico, porque o paralítico, como que ia chegar lá sozinho? Ele era paralítico. Então 4 homens de fé, eles colocaram esse paralítico no leito e eles levaram até o Senhor. Mas como a casa onde Jesus estava muito cheia, e até na porta não cabia de gente, não cabia mais ninguém, eles tiveram a ideia de fazer o quê? Subir pelo telhado, tirar a telha e baixar o paralítico com cordas ali, até no ponto onde estava o Senhor. Amém? Amém. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico:
filho, perdoados estão os teus pecados. Observe, Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Eu acredito que estes 4 homens já eram até discípulos do Senhor. Porque Jesus disse só para o paralítico: filhos, estão perdoados os teus pecados. O paralítico não era discípulo de Jesus, mas eu creio que esses 4 homens que trouxeram já eram discípulos do Senhor. Já tinham os seus pecados perdoados. Porque Jesus disse só para o paralítico. Interessante que diz aqui: vendo-lhes a fé. Talvez você precisa de alguma coisa de Jesus. Precisa de uma cura. Precisa de uma bênção. Mas eu pergunto, Jesus está olhando para você, está vendo a sua fé? Cadê a sua fé? A fé, ela é vista numa atitude. Quando você vem na igreja, você faz uma corrente, um compromisso com Deus. Quando você vem ouvir a palavra de Jesus, vem estar perto do Senhor Jesus. Quando você ora todo dia, quando você assume um compromisso com Deus, Jesus vê a sua fé. E a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados. Porque toda vez que nós vamos receber uma bênção de Deus, é necessário que ele nos perdoe. Porque se ele não nos perdoar, como que ele pode nos abençoar? Então a primeira bênção é a bênção do perdão. Se você pediu a Deus um milagre, uma bênção, e Deus lhe deu esse milagre, é porque ele te perdoou primeiro. Porque se Deus não perdoar primeiro, ele não dá nenhuma bênção. Ele não pode dar nenhuma bênção. Então veja que o que está escrito aqui no versículo 5 novamente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? É porque os escribas estavam vendo um homem ali. Jesus era um homem. Ele era Deus, mas tinha se encarnado. Então eles não estavam vendo algo anormal. Eles estavam vendo um homem ali. Então eles disseram assim: ele está dizendo, filho, perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam certos. Ninguém poderia perdoar pecados senão Deus. Só que eles também estavam errados em pensar que Jesus não era Deus, que Jesus era só um homem. Porque Jesus era homem, mas ele era Deus. E como Deus, homem, ele poderia perdoar o pecado daquele paralítico. O versículo 8 diz aí: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, se referindo a ele, tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse para o paralítico: levanta e anda. Toma o teu leito. Não é isso? Veja só. Levanta e toma o teu leito e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Amém? Aquele paralítico levantou e andou. E ali ficou provado que Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados. Jesus, ele não é só homem, ele é Deus também. Deus que veio em carne. Amém? Jesus levanta os paralíticos. Imagina você. Não existe nenhum paralítico aqui. Ninguém aqui foi paralítico. Nenhum de nós aqui nunca tivemos uma paralisia nas pernas.
Mas eu imagino que deve ser muito triste você não poder andar. Não é verdade? Você não poder andar deve ser muito triste. Muito triste. É uma bênção você poder ir para onde você quiser, aonde você desejar. Se você disser, eu vou lá embaixo, você tem as suas pernas e você vai, sem depender de ninguém. Se você disser, eu vou daqui lá para Sete Lagoas, a pé, você vai. Demora uma semana, mas você chega lá, andando devagarzinho. Agora imagina não ter as pernas, ser paralítico, estar na cadeira de roda como muitos aí. É muito triste. É muito triste. Jesus fez esse milagre. Aquele homem voltou a andar na vista de todo mundo. Mas a maior bênção que ele recebeu não foi voltar a andar. A maior bênção que ele recebeu foi ter os seus pecados perdoados. Amém? Amém. E eu pergunto para você refletir. Você tem certeza que Jesus já te perdoou? Você tem certeza? Outra pergunta, o que te dá certeza que Jesus já te perdoou? Responda para si próprio. Eu tenho certeza que Jesus já me perdoou. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por mim, porque eu tenho fé. Eu tenho certeza. Porque eu pedi a Ele perdão. Porque no meu coração, eu sou pecador, mas eu não quero ficar pecando contra Deus. Quando a pessoa tem esse desejo de andar certo diante de Deus, de fazer as coisas certas para Deus, esta pessoa também recebe a certeza, ó, Deus me perdoou. E se porventura alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você não tem certeza do perdão dos seus pecados, peça a Deus hoje. Fale com Deus, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Bom, vamos fazer essa oração? Repita comigo, meu Deus. Meu Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Na tua presença. Na tua presença. Nesta tarde. Nesta tarde. Eu te peço. Eu te peço. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Perdoa Perdoa os meus pecados. os meus pecados. Me perdoa. Me perdoa. Eu quero essa bênção. Eu quero essa bênção. Eu creio Eu creio que o Senhor que o Senhor morreu na cruz morreu na cruz por mim. por mim. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Por isso eu creio Por isso eu creio que o Senhor me perdoa que o Senhor me perdoa neste momento. neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, esse mesmo Jesus que operou esse milagre, ele está aqui. Eu pergunto, se esse Jesus está aqui, meus irmãos, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos próximos dele. Amém? Amém. E o que ele não fará por nós, se ele perdoa os nossos pecados, o que ele não fará por nós? O que ele não fará por nós? Não precisamos ter nenhum desespero. Teve um dia que eu estava lá em Mariápolis, ano passado, lá em São Paulo. Eu estava num desespero, eu estava numa tristeza, e eu fui orar, eu estava orando, até a minha oração estava pesada, carregada de dor, de sofrimento, de desgosto. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó, Eliezer, na minha presença não precisa desespero. O Senhor Jesus falou comigo, na minha presença não precisa desespero. Se você está orando, se você está na minha presença, você não precisa ficar desesperado. Por que você está desesperado se você está na minha presença? E aquilo ali, ó, acalmei. Aquilo ali
eu senti aquela tranquilidade, aquela paz, porque eu escutei a voz do Senhor dentro de mim, dizendo: a minha presença não precisa de desespero. Por que você está desesperado? Se eu estou aqui, então na minha presença não precisa de desespero. E eu não esqueço dessa palavra. Foi há um ano atrás, lá em Mariápolis, à noite, e eu fiquei calmo depois dessa